A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha, que bênção de Deus, mais oportunidade deste dia de estarmos juntos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia, prosseguindo na meditação de um capítulo da Bíblia ao dia e também no vídeo posterior a este estaremos fazendo a leitura correspondente ao plano anual de leitura neste ano de 2022. Nós estamos aqui prosseguindo com o objetivo maior de amar a Deus através da prática e o hábito da leitura diária, sua palavra santa, porque assim nos aproximamos do Senhor, ouvimos o nosso Deus e procuramos obedecer os seus mandamentos. Então vai chegando, vai curtindo, dando o seu like, também se inscrevendo neste canal e compartilhando. Queremos levantar um exército de leitores da Bíblia com o hábito diário de ler as Sagradas Escrituras. Vamos então, aqui o capítulo de hoje é o capítulo 39 de Gênesis. Vamos então, com as nossas Bíblias na mão, ler o capítulo de Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele não me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele, perdão. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Aí, quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José
chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou? Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos a leitura do capítulo 39 de Gênesis, dando continuidade à história de José. Vemos aqui que exemplo de servo fiel e obediente a Deus. Sabemos que ele chegou ao Egito através dos medianitas por ser vendido por seus irmãos, motivados pelo seu ódio por conta dele lhe revelar sonhos e também de ser o filho querido, o filho preferido do seu pai. Então eles o despacharam, não o mataram, mas o despacharam juntamente com os midianitas que foram a caminho do Egito. E para lá o venderam como escravo e o venderam a Potifar, um grande oficial do exército de Faraó. E ele foi bem sucedido em tudo. O Senhor estava com ele o tempo todo. E ele chegou ao ponto de ser o primeiro na casa, o primeiro abaixo apenas do seu senhor, sendo responsável por todas as coisas na casa dele. E assim ele administrava e ele prosperava o seu senhor, porque o seu próprio senhor observou isso na vida dele, observou que Deus era com ele, tudo que ele fazia prosperava. Mas, irmãos, sempre há algo para estar a nos provar nossa fidelidade, provar nossa integridade. E assim foi usada aquela mulher para ser esta prova. Esta mulher, a mulher do seu Senhor, começou a persegui-lo por ser jovem, forte, e ali aquela mulher se encantou por ele e desejava-o e o perseguiam dia após dia, como falou, mas ele declarou como ele poderia fazer uma coisa tão terrível, tão perversa e ainda por cima pecar contra Deus. Oh, meus irmãos, que exemplo de fidelidade! Na verdade, nós somos sujeitos na nossa vida, somos sujeitos à tentação. Ser tentados não é pecado, mas ceder, consumir o ato é pecado, conceber o ato é pecado. Mas ali nós vimos que José, ele permaneceu fiel sobretudo a Deus e também ao seu Senhor, tendo cuidado de fazer tudo conforme o seu Senhor lhe ordenara. E ele não tinha o direito de estar tomando a mulher do seu Senhor, mas uma armadilha foi preparada. A mulher o espreitava e lançou-se sobre ele, arrancou-lhe a sua túnica, a sua capa e
como ele recusou e fugiu, ele fugiu a certas situações, irmãos, que na vida é necessário fugir. Não vamos nos considerar super crentes e enfrentar, não. Há situações que é preciso fugir, fugir, principalmente no que se diz a questões sexuais. Vamos fugir das concupiscências da carne, porque não podemos nos considerar super crentes. Temos sim que estar revestidos no Senhor para poder resistir à tentação e fugir da imoralidade, fugir da perversão sexual. E assim foi o que ele fez, porque ele temia sobretudo a Deus. Mas aquela mulher indignada inventou uma história, e com essa história que ela confirmou, reafirmou de novo para o seu esposo, José foi lançado então na prisão. E lá na prisão ele ficou muito tempo, mas o Senhor era com ele e ele passou a ser o ajudante do carcereiro e depois ele passou a ser o responsável por tudo abaixo do carcereiro. Aonde ele estava, o Senhor prosperava. Nós vemos aqui que ele foi perseguido pelaquela mulher, foi também vítima de uma mentira ardilosa, de uma maldade, uma crueldade. Isso mostra que nós cristãos não estamos isentos de acontecer adversidades conosco, embora sejamos fiéis e íntegros diante do Senhor, porque até o Senhor Jesus nos falou que no mundo teremos aflições, mas ele disse para não deixarmos de ter ânimo. Ele disse ao contrário, ele disse, tem de bom ânimo, porque o Senhor, ele que é o nosso exemplo, ele venceu o mundo e ele quer que nós também vençamos em nome dele. Amém, meus irmãos? Nós louvamos o nome do Senhor pela vida deste homem de Deus, o exemplo deste irmão José. A história dele registrada na Bíblia é um exemplo de fidelidade ao Senhor, sabendo que Deus tinha um propósito na vida dele, como tem na vida de cada um dos seus filhos. Deus tem um propósito e Ele prova a nossa fé, prova o nosso caráter. Não que Ele quer nos desaprovar, ao contrário, Ele quer nos aprovar, mas precisamos ser provados e aprovados pelo Senhor, mostrando a quem realmente nós amamos e que sejamos aprovados pelo Senhor e o nosso amor por Ele seja maior que tudo em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por este momento de leitura e meditação da palavra do Senhor, que possamos crescer a cada dia, sabendo que o importante é temer ao Senhor. O temor do Senhor não se trata de medo, e sim de respeito, reverência e adoração a este Deus tão maravilhoso, e que possamos ser fiéis até o fim, porque o Senhor diz que aquele que é fiel até o fim, o Senhor lhe dará a coroa da vida, a coroa incorruptível. E também poderemos dizer, sendo fiéis ao Senhor, na nossa jornada, poderemos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vamos guardar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor e persistir. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Que maravilha, que momento precioso de estarmos juntos
com a palavra do Senhor nos alimentando e nos edificando. Então eu deixo para os irmãos o meu abraço fraternal a todos e vamos adiante, vamos prosseguir e vamos estar olhando para o alto, da onde vem a nossa redenção, o nosso Senhor Jesus, que está pertinho de voltar. Então permaneça fiel. Amém? A paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim nos permitir.